Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer estar aqui. Quero agradecer à FGV pelo convite de estar aqui e poder compartilhar com vocês aqui, né, e apresentar esse livro que eu tive o imenso prazer de escrever e foi publicado em 2010, que é Os Índios na História do Brasil. Eu não sei se vocês devem conhecer essa coleção da FGV, né, FGV de Bolso, que é uma iniciativa muito interessante e importante, não é, que eles convidam especialistas em determinados temas para abordá-los de forma assim, bastante sucinta, clara e com uma linguagem acessível também para os não especialistas. Então, eu fui convidada para escrever sobre os índios na história do Brasil. Eu sou professora de História, trabalho, minha pesquisa é sobre os povos indígenas em contato com sociedades coloniais e pós-coloniais. Há alguns anos eu trabalho com esse tema. Então, eu me propus a escrever esse livro e foi difícil, muito difícil, né, porque é sucinto, né, são 100 páginas para falar, imaginem, sobre os índios na história do Brasil, e foi um desafio que eu gostei muito de fazer. Então, eu queria falar também sobre qual era a proposta do livro também. Não sei o quanto vocês estão familiarizados com isso, mas desde das últimas 2 décadas do século passado, desde os anos 90, a historiografia sobre os povos indígenas tem se renovado significativamente. Então, o que a gente tem feito, vários pesquisadores têm se debruçado sobre os índios e, realmente, o que nós estamos realmente elaborando e mostrando é uma outra história sobre os índios no Brasil. Uma história que apresenta os índios como sujeitos históricos, né? Pensar as ações, atuações dos povos indígenas como importantes para a movimentação e para dar rumos aos processos históricos. E por que isso? Por que uma revisão? Ora, se a gente pensar como é que os índios têm sido, né, ou têm aparecido na história do Brasil desde o século XIX até hoje, em geral, como atores coadjuvantes, sem importância nenhuma, não é? Eles aparecem em função dos interesses dos colonizadores, né? Então, são ou selvagens, ou mansos, ou úteis ou inúteis, conforme os interesses dos colonizadores. Então, nessas condições de selvagens e mansos, como eles foram classificados, eles, na verdade, tinham 2 possibilidades, né? Ou eles eram exterminados pelas guerras, pelas escravizações em massa, ou iam para as aldeias missionárias, onde se transformavam em índios aculturados, e, nesses processos, eles acabavam se aculturando, desaparecendo, deixando de ser índios e saindo da história. Só que não é bem assim. Quando a gente vai aos documentos e a gente olha essa mesma documentação com outros olhos, a gente percebe que esses povos, né, estavam muito vivos e atuantes do século XVI ao XIX, né, agindo, se movimentando, e, apesar de toda a violência contra eles, eles tiveram possibilidades de agir por interesses próprios e influenciar os processos históricos nos quais eles se envolviam. É isso que a nova historiografia sobre os índios tem demonstrado desde essas últimas décadas, né? Então, o que a gente pode perceber é uma trajetória diferente desses povos que a gente tem estudado. E como isso é possível? Né? É simplesmente o foco, né? Muitas vezes, com os mesmos documentos, a gente vê outra realidade sobre os índios, porque nós estamos agora focando o olhar sobre os próprios índios, né? E procurando perceber quais são os seus interesses, motivações e os significados que eles atribuem às relações que eles travam com os colonizadores. Então, e como isso é possível também? A partir de um diálogo muito mais estreito entre a história e a antropologia. E aí, fundamental é repensar conceitos também, perspectivas teóricas sobre as relações de contato. Quer dizer, cultura e identidade hoje são entendidas como no seu caráter múltiplo e histórico, né? São culturas e identidades que continuamente se transformam nos processos históricos vivenciados pelos índios. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que, em contato com os colonizadores, eles não se anularam enquanto agentes, né? Eles buscavam nessas relações possibilidades de sobrevivência. Então, se readaptaram, se ressocializaram, transformaram culturas e identidades, buscando possibilidades de sobreviver naquelas novas condições em que eles passavam a viver, tanto nas guerras quanto nos aldeamentos missionários, quando se tornavam cristãos e católicos e se dirigiam ao rei pedindo, né, e reivindicando os direitos que a coroa portuguesa lhes tinha dado na condição de súditos cristãos do rei, que muitos ingressaram nas aldeias nessa situação.
Então, a partir desse olhar, né, o que a historiografia hoje está mostrando é que os índios do século XVI ao XIX se transformaram muito, né? Tiveram contatos extremamente variados, porque eram grupos muito variados. O que é índio? O índio foi uma classificação dada pelo europeu, mas, na verdade, o que nós tínhamos aqui na América eram povos diferenciados do ponto de vista etnolinguístico, sociocultural, e eles deram respostas diferentes à chegada dos europeus aqui. Então, chegaram ao século XIX ainda reivindicando direitos, e os direitos de suas terras coletivas nas aldeias missionárias, que, criadas no XVI, muitas delas só vão ser extintas no XIX. E aí é interessante a gente perceber também que aí a gente pode compreender como e por que vários povos indígenas que foram decretados extintos no século XIX ou antes estão reaparecendo hoje nos movimentos de etnogênese do Nordeste. E como é que a gente entende isso? Porque, de fato, eles não desapareceram, né? Eles foram decretados extintos. Aí a gente estuda os processos de extinção das aldeias coloniais e missionárias, eles envolveram muitos conflitos de terra e disputas também por classificações étnicas, porque, no decorrer do XIX, câmaras municipais e moradores, em disputa com os índios pelas terras das aldeias, muitas vezes os classificavam como misturados, civilizados, né, que eram, vamos dizer assim, formas de justificar a extinção das aldeias, conforme a legislação do XIX. Então, o que se passa é que, na verdade, muitos povos indígenas foram decretados extintos quando ainda estavam muito vivos, né, nos cenários da sociedade do século XIX. Então, recuperar essas histórias e essas trajetórias nos permite compreender muito da situação atual de vários desses povos que estão hoje aí, né, reivindicando direitos, principalmente com base na Constituição de 88. Então, o que a gente percebe é que os povos indígenas, ao longo da história, né, se transformaram muito, vamos dizer assim, aculturaram, entre aspas, porque transformaram suas culturas e identidades, porém, mantiveram-se como comunidade. Então, isso é muito importante. Então, é sobre tudo isso que esse livro, né, trata, né, que é uma síntese, na verdade, dos vários trabalhos que têm sido realizados do século XVI ao XIX, tentando mostrar como esses vários povos, em diferentes regiões do Brasil, responderam, né, às propostas políticas direcionadas a eles e, principalmente, às guerras de conquista. Na verdade, eu escrevi esse livro com base em cursos que eu costumava dar para professores de ensino médio e fundamental. Então, tentando, assim, na verdade, a ideia é mesmo desconstruir ideias preconceituosas e estereotipadas sobre os índios. Então, procurando pensar os temas que têm sido mais trabalhados na historiografia hoje, que vão das guerras, né, as guerras indígenas. Para começar, a gente desconstrói aquela ideia, né, de que os índios teriam recebido os portugueses de braços abertos, né, que teriam sido tolos e manipulados para trabalhar por um punhado de quinquilharias. Na verdade, não é nada disso, né? Eles agiam movidos por seus próprios interesses e vamos pensar dentro de uma condição de extrema violência. Então, eram mesmo opções por um mal menor. Então, entender os significados, por que eles lutavam naquelas guerras, por que eles se aliavam, ora aos portugueses, ora aos franceses, por que eles trocavam de alianças também frequentemente. Isso tudo tem a ver com os seus interesses, que estão relacionados à dinâmica de suas próprias sociedades. Então, esses trabalhos atuais têm revelado isso. Então, o que eu procurei desenvolver nesse pequeno livro aqui são essas novas formas de olhar as relações entre os índios e os colonizadores, levando em consideração assim os vários atores envolvidos, né? Missionários, a questão da religião, por exemplo. Hoje a gente já não entende que o índio se tornar católico é necessariamente um processo simplesmente de dominação e imposição, porque muitos abraçaram o catolicismo lendo o catolicismo aos seus próprios olhos. Era um instrumento também de luta para eles, porque quando se dirigiam ao rei, né, eles escreviam para o rei, alguns iam até Portugal para solicitar direitos e diziam: eu sou súdito cristão do rei, eu ajudei a lutar nessas guerras e eu tenho direito, né, de ter, então, essa terra garantida, essa demarcação. E eles lutavam principalmente por terra, pelo direito de não ser escravizado, que era o que a legislação garantia. Então, essas questões, a guerra,
as aldeias missionárias vistas também como algo mais do que simples espaço de imposição sobre os índios. Então, é isso aí, né? Ela já me mostrou ali que é o final. Então, essas ideias estão expostas aqui, desenvolvidas aqui, e felizmente, os trabalhos históricos sobre os índios continuam se desenvolvendo. Muito obrigada.